Vamos lá, estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo aí o nosso programa da semana, o giro da semana, né? E aí vamos estar comentando o que aconteceu aí durante esse período. E aí a gente tem muitas informações aí significativas, não esquecendo, né? São 7 notícias aqui selecionadas, mas poderia ser 70 ou até mais, né? Nunca na história desse país algum governo conseguiu produzir tanta notícia. Sem dúvida nenhuma, eles vão conseguir entrar por Guinness, o livro dos recordes. Boa noite, Diogo. E a semana? Tranquilo? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na página. Olha, mais uma semana difícil, né, meu amigo? Acho que desde que começamos a fazer, né, essas lives aqui na página, a gente nunca teve uma semana para comemorar, né? Nunca teve uma semana onde a gente foi debater coisas boas, né? Sempre o caos. E o Brasil continua assim e num rumo cada vez pior, né? Vamos desenvolver aqui durante a semana, mas como a gente fora do ar é que tu me perguntou, né, e aí, como é que tá as coisas? E eu disse, olha, meu companheiro, estamos sobrevivendo, né? Mais uma semana aí de luta, né? E eu acho que todo o povo brasileiro tá assim hoje, né? Sem dúvida nenhuma, Diogo. A gente fala assim como é que está durante a semana, né? Mas a gente sabe que a vida está difícil. E o mais difícil de tudo isso que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, né? É toda vez que a gente entra nas redes sociais ou alguém comenta conosco, ou alguém manda mensagem, né? É que faleceu algum conhecido, né? Às vezes alguém próximo e às vezes alguém bem distante, né? Mas que não deixa de ser conhecido também. Esta é a pior situação que a gente está vivendo no país, sem dúvida nenhuma, né? E aí nós vamos querer comentar essas questões, assim, ó. As questões, assim, é porque a gente precisa compreender o que está acontecendo. E a primeira que nós temos aqui, Joe, que já está rodando ali no rodapé, e vai dizer o seguinte: as cidades com mais votos em Bolsonaro têm o dobro de mortes por Covid que as com mais votos em Haddad. Tá? Vou até botar na tela aqui que a gente possa ver essa notícia. Essa notícia é do DCM, o Diário do Centro do Mundo. Tá? Diário do Centro do Mundo. Vou ver aqui. Está na tela, já está na tela. E está aqui. Já dá para enxergar aí, né, Jogo? Pois bem, vamos só entender aqui. Nas cidades com mais voto em Haddad, vamos pegar um outro aqui antes. O título. Tem o gráficozinho aqui que não dá para enxergar, mas o embaixo agora dá para enxergar melhor. Aqui está dizendo o seguinte: nas cidades com mais votos em Haddad, apenas Bela Vista do Piauí apresenta taxa acima de 70 mortes por Covid a cada 100. E aí tem os números aqui, né? Ali a votação e ali o percentual de mortes ali, né? Aí, embaixo aqui, o que nos interessa mais vai dizer o seguinte: já nas cidades com mais voto em Bolsonaro, o cenário é diretamente oposto, com apenas 2 cidades com índice inferior a 70 mortes. Então, Nova Pádua, votação 92%, o número de mortes 156,37, né? E ali, Rio Fortuna, 89,73 a votação e 86,58 o número de mortes. Quase o mesmo percentual, olha que interessante, quase o mesmo percentual de votos, é o mesmo percentual de mortes. Olha que coisa curiosa isso. E aí, Diogo, aí eu te pergunto, já passo a palavra para ti, dizendo o seguinte, né? Nós temos que lutar contra o vírus, nós temos que lutar contra o negacionismo
e nós temos que lutar contra o verme. O que tu me diz sobre essa matéria, João? Olha, Antônio, eu acho que ela é bem objetiva, né? Ela mostra exatamente a verdade, a realidade. Então, tu vê, né, em cidades, né, provavelmente, além de serem municípios, né, que, que majoritariamente votaram em Bolsonaro, também devem ser, né, devem ter como gestores na cidade também pessoas com a mesma lógica de gestão bolsonarista, né? Então, tu imagina, né, são provavelmente populações que desacreditam do vírus, né, que aglomeram mais do que as demais. E os gestores na mesma coisa, né, seguindo a orientação do seu capa maior, né, hoje que é o Bolsonaro. Mas tu pega, por exemplo, assim, cidades capitais, como Porto Alegre, por exemplo, que hoje é governada pelo Sebastião Melo. Hoje Porto Alegre ela é um epicentro, né, de crise do coronavírus, né, do Covid-19. Inclusive, teve uma reportagem no New York Times essa semana, ontem, dizendo que Porto Alegre virou um caos, né? E é um modelo a não se seguir no combate ao Covid. E nós temos lá um prefeito que se elegeu, né, na lógica bolsonarista contra a ex-deputada Manuela Dávila, e que tem 120% dos leitos de UTI ocupados, né, estourou todos os limites do seu sistema de saúde e, pasmem, ele está brigando na justiça para reabrir o comércio, brigando na justiça para reabrir as escolas, né? E, inclusive, umas 2 semanas atrás, questionado e tal, disse assim, sempre a gente consegue uma vaguinha a mais na UTI, sempre rola uma vaguinha a mais nos hospitais, ou seja, né, é a lógica do gestor bolsonarista, né, que se pilha muito, né, por parte dos comerciantes, dos donos de estabelecimento, porque eu fico pensando, o Antônio, assim, como o país está desgovernado, inclusive os empresários completamente perdidos, porque eles não entendem que o seu negócio só vai voltar a funcionar de novo quando a pandemia estiver controlada. Eu tenho um amigo que trabalha numa churrascaria bem importante aqui do município onde a gente mora, Canoas, não vou aqui citar o nome, enfim, mas, por exemplo, agora que eles conseguiram reabrir, né, o estabelecimento depois aí da flexibilização aqui do Eduardo Leite, cara, é uma mixaria de gente que vai. Os caras acostumados a servir 300, 400 almoços no domingo estão servindo 20. Então, assim, ó, não adianta. Só um lockdown de pelo menos 2 semanas, porque não adianta só a vacina, porque no ritmo que está a vacina, vai se levar 2 anos para vacinar. Então, assim, tem que ter um lockdown muito forte, um respeito muito forte às questões sanitárias e o impeachment do Bolsonaro. Se isso acontecer, aí vai ter vacina. Né? Então, é impeachment do Bolsonaro, um lockdown bem organizado, bastante respeito por parte da população e das instituições públicas, e aí sim, depois que o Bolsonaro sair da presidência, a gente vai conseguir vacinar todo mundo bem rapidinho. Diogo, bom, tem uma questão assim, ó. Nos Estados Unidos, mesmo eles tendo a saúde privada lá, né? Eles trocaram um presidente negacionista e eles estão vacinando 1 milhão de pessoas por dia, que é pouco ainda, né? Para ter uma ideia, nós teríamos capacidade de vacinar 10 milhões por dia, se tivesse ali vacina. Na pior das hipóteses, 5 milhões de pessoas teríamos condições de vacinar. Na pior das hipóteses. Porque nós temos uma estrutura excelente, né? Graças ao SUS. Pois bem, nos Estados Unidos eles trocaram a presidência e a coisa melhorou 300%. Então, aqui para nós é um conjunto de fatores agora para tentar melhorar essa situação.
Mas, pois bem, agora a gente tem uma notícia interessante, ela saiu agora, que foi no GGN, né, o jornal GGN, né, que é do Luiz Nassif, o jornalista, e ele vai fazer uma avaliação do pronunciamento do Bolsonaro que ele fez essa semana, né? Uma avaliação, botar na tela ali só a chamada, né? E aí ele vai dizer ali ponto por ponto as mentiras do Bolsonaro, que é uma coisa estarrecedora, né? O cara a gente não sabe se isso é uma doença ou se o cara é sem vergonha mesmo, se o cara é vigarista mesmo. Talvez possa ser tudo junto e misturado, talvez, né? Eu Talvez acho não... que é tudo isso, eu acho que é tudo isso que tu falou, somado a ser um assassino, um genocida, né? E ter como plano de governo exterminar parte do seu povo, né? E uma pessoa com capacidade cognitiva bem baixa. Bem baixo ainda. Mas vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho na tela aqui. Pois bem, a primeira aplicada que ele deu, Diogo. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus, né? Somos incansáveis. Aglomeração, não usa máscara, sempre disse que era uma gripezinha, e aí ele vai, num pronunciamento oficial, ele vai falar esta bandalheira, né? Depois, outra agora que ele vai dizer, vou chegar aqui, em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Olha, isso aqui é uma. É difícil de externar comentários sobre esse tipo de fala dele, né? É a mentira na cara dura. Agora tem uma outra agora. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina. Sempre afirmei, ele sempre negou. Nós deixamos de comprar, se eu não me engano, 80 milhões de vacina porque ele não quis, desde que aprovada pela Anvisa. Assim foi feito em julho de 2020. Assinamos um acordo com a Universidade de Oxford para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses de vacina AstraZeneca e liberamos em agosto 1,9 bilhão de reais. Oh, beleza, hein? E por último, quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacina no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia, graças às ações que tomamos desde o início da pandemia. Olha o escândalo aqui. Aí um comentário aqui que o Nassif faz aqui, né? Aí ele vai fazer um levantamento, ele vai dizer o seguinte: segundo dados da World Data da Universidade Oxford, o país é o 58º de taxa de vacinação por habitante, que é esta a conta correta, né? A conta correta é essa. E aí, Diogo, claramente na cara dura. Antes de passar, Diogo, deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários, que tem bastante aqui, tá? Só dar uma olhadinha aqui, vamos voltar aqui. A Ondina está dando boa noite para nós. Depois ela faz o comentário: o Brasil tem mais tranquilidade para seguir em frente e todo dia uma sandice cometida pelo mandatário Mor, lamentável. Depois aqui, o Reinaldo aqui, Ondina, mas essa foi a opção do povo, escolhas erradas, sofremos as consequências, mesmo que não sejamos responsáveis por ela. Sem dúvida nenhuma, né? Estamos no mesmo barco. Depois aqui, o Ivan, o Bozo Lixo. Depois aqui, Delfina, batendo umas palmas ali. Depois aqui o Joel Santana. Bocanarismo mata.
Deve ser Pode ser isso. bolsonarismo. Bolsonarismo. Bolsonarismo? É. Bolsonarismo mata, verdade, sem dúvida nenhuma. Aqui ele corrigiu aqui. Aqui o Juan Corvalan. Porto Alegre chegou no New York Times, epicentro mundial da Covid. Chegou nos Estados Unidos, que nós somos a nossa capital é o epicenter da Covid no mundo. Nós já fomos a capital da democracia com o Fórum Social Mundial. Agora nós somos a capital da tragédia no mundo. Depois aqui mais um comentário aqui do Reinaldo. É bastante óbvio, pois seu comandante e chefe Bolsonaro não acredita no Covid, e o que os leva a não seguir orientação médica. Verdade. Depois o Marcelo. Boa noite, pessoal. A Ondina. Não votei no Bolsonaro. É quando ele venceu, apesar dos meios duvidosos, aceitei e torci para dar certo, pois quem elege governa para todos os brasileiros. Lamento que estejamos vivendo esse momento terrível, sem dúvida nenhuma. E aqui o Walter dando boa noite para nós aqui. Boa noite, camaradas. Boa noite a todos. Obrigado pelos comentários. E aí, Diogo? Agora vamos juntar as mentiras que ele produziu durante a semana no seu pronunciamento e esse comentário do Juan Corvalan, que nós já chegamos, nós somos uma preocupação para os Estados Unidos agora. A capital de todos os gaúchos é preocupação no mundo. E aí, Diogo? Pois então, né, Antônio? Quando a gente fala, hoje, para você ter uma ideia, né? Ontem, no caso, né? Que hoje ainda não saiu os resultados, mas o Brasil ontem teve mais de 3.300 óbitos, né? E isso significou, para tu teres uma ideia, 34% de todos os óbitos no mundo. O mundo teve em torno de 9.000 óbitos ontem por conta do Covid no mundo. E o Brasil, 9.000 e uns quebrados. E o Brasil foi responsável por 34% de todos os óbitos de Covid no planeta Terra. Então, para tu ver o tamanho do epicentro que nós somos. O tamanho do epicentro. Hoje, e isso que temos apenas 2,7% da população mundial. Né? Para teres uma ideia, no dia de ontem, morreu em Porto Alegre, eu não estou falando do Brasil, morreu só em Porto Alegre, o mesmo número de pessoas por Covid que morreram em toda a Rússia. Para termos uma ideia, só em Porto Alegre morreu o mesmo número de pessoas que toda a Rússia. Então, o Brasil é uma crise em todos os aspectos, e é uma crise que não tem... por que a gente fala que só tirando o Bolsonaro? Nos Estados Unidos, quando Trump foi derrotado e Biden assumiu, a meta dos americanos, a meta do governo Biden, era vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias. O governo americano vacinou 100 milhões de americanos em 58, em quase metade do tempo. Então, essa é a diferença de um governo, né, democrático, um governo que escuta a ciência, para um governo negacionista como Trump, né, e que Bolsonaro segue a mesma linha, e segue uma linha mais radicalizada e muito pior, diga-se de passagem. Então, você vê, por exemplo, eu escutei assim, diversos cientistas hoje no Brasil, mas quero citar três: o Átila Yamarino, o Pedro Curialau, ex-reitor da Federal de Pelotas, que comandou um dos maiores estudos, né, em relação à questão do Covid no país, e o Nicoleles, que, na visão deles, nos estudos deles, se o Brasil tivesse levado a sério o combate do coronavírus e tivesse feito o seu dever de casa em relação à pandemia, 2 de cada 3 óbitos no Brasil teriam sido evitados. Não, você imagina, cara, 66% dos óbitos hoje no Brasil poderiam ter sido evitados se o Brasil tivesse seguido a ciência.
tivesse seguido, né, as coisas corretas, o combate de forma correta. Mas não, nós temos um presidente da República assassino, e aqui temos que dizer com a boca cheia, ele é um assassino. Bolsonaro deveria não apenas ser impeachmentado, mas como sair preso da presidência da República, né? Porque ele é um assassino, cara. O Bolsonaro, ele não apenas errou no combate, por exemplo, com a questão da compra de vacina, ou não incentivar o lockdown. Antônio, ele é contra coisas básicas, como, por exemplo, a máscara. É um governo que adora falar em ideologia, mas só atua com ideologia. Ele, inclusive, trouxe princípios ideológicos para o uso da máscara, cara. O uso da máscara, ele é contra eu, tu, as pessoas usam, se dependesse deles, as pessoas não deveriam usar máscara, cara, para um vírus que ele é compartilhado a partir, né, da saliva, de gotículas, né, das pessoas. Não que nem o ministro idiota dele, o Onyx Lorenzoni, o Onyx Caixa 2, que essa semana falou que não adianta lockdown, não adianta não sei o quê, porque o Covid é transmitido por passarinho, por pulga. Tchê, de onde é que ele tirou isso, cara? Da onde? Nenhum lugar, nenhum cientista do planeta inteiro falou nada a respeito, tchê. Então, assim, é um governo mentiroso. O Bolsonaro é um cara asqueroso, ele é tudo. É difícil até de adjetivar, de achar adjetivo ruim para uma figura deplorável como essa, porque ele é a mentira. Se nós pudéssemos personificar a imagem da mentira, né, como ser humano, esse seria o Bolsonaro, que é um deputado que ficou 28 anos na Câmara, nunca fez nada, só enriqueceu com rachadinhas, com caixa 2, botou toda a família na política, depois virou um presidente através de uma facada fake, que aquilo ali é uma das maiores mentiras da história da República Brasileira, né? E ele, como presidente, e eu te digo mais, Antônio, te digo mais, é impossível este governo auxiliar no combate ao Covid, porque além de tudo que a gente fala, do genocídio, de ser uma política, né, organizada para matar o povo, é um governo que não tem aqui, ó, não tem capacidade cognitiva de gerenciar nada, absolutamente nada. Então eu volto a repetir, ou o Brasil tira Bolsonaro por impeachment, porque a eleição, infelizmente, é só em outubro do ano que vem, então ele sairia só em janeiro de 2023, então precisamos derrubar Bolsonaro agora. Não adianta esse empresariado, essa elite econômica brasileira, ficar fazendo reuniãozinha com o Senado, com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, para tentar puxar as rédeas do Bolsonaro e controlar ele. Bolsonaro é um assassino, ele é um psicopata. Ele é um psicopata, ninguém vai gerir, ninguém vai centralizar ele. É só tirando ele do poder. Né? Então não adianta ficarem fazendo reuniãozinha com Pacheco e com Lira, achando que vão amedrontar o Bolsonaro para ele mudar de estratégia. E mesmo que ele mude de estratégia, o que ele não vai mudar, não tem aqui, ó, não tem essa capacidade dentro daquele cérebro podre dele. Sem dúvida nenhuma, Diogo, mas aí eu acho que é importante nós compreendermos a questão do xadrez, né? Porque assim, ó, as elites hoje, elas estão numa sinuca de bico. Eles não têm uma alternativa, e aí nós temos que chamar atenção para uma questão que ela é muito importante, né? Se as elites não conseguirem derrubar o Bolsonaro, e acho que as elites podem conseguir derrubar o Bolsonaro, eles podem até conseguir fazer o Bolsonaro renunciar. Com bons acordos entre eles lá, garantir que ele e os filhos não sejam presos, eu acho que tudo isso pode acontecer. Tá? Mas só que é o seguinte, se isso não acontecer, e nós chegarmos em 2022, não há dúvida nenhuma que esta elite, ela vai com o Bolsonaro de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A elite financeira, no agronegócio, o PNSDB, toda essa catrefa, a grande mídia, eles vão todo com o Bolsonaro novamente, não há dúvida nenhuma disso.
porque eles estão preocupados com o seguinte, né? Se o Lula voltar, as regras do jogo mudam para eles. Eles não vão ganhar tanto dinheiro que nem estão ganhando no governo do Bolsonaro. Então, acho que esta é uma questão a ser levantada, né? Por isso que o Bolsonaro não caiu ainda. Mas agora, Diogo, a gente tem assim, ó, a gente está na questão do Covid ainda, né? E é notícia ruim, mas a gente tem que, infelizmente, a gente tem que bater em cima disso, porque senão passa batido e a gente acaba naturalizando a questão da morte, né? Aqui, ó, o Brasil registra 3.400 mil mortes em 24 horas e passa de 310 mil vítimas da Covid. Isso matéria de ontem, né? E o que é mais importante? Essa é a terceira vez em menos de uma semana que o número de mortes passa de 3 mil. A primeira foi no dia 23, com 3.251. E o recorde foi registrado nessa sexta-feira, com 3.650 mil brasileiros perderam a vida em um dia. Desde segunda-feira foram contabilizados pelo CONAS 16.508 falecimentos, mais um recorde negativo na pandemia. Aí, Diogo, nós temos a questão seguinte, ó. Possivelmente agora, esse mês ainda, ou melhor, o mês de abril, que começa na quinta-feira, nós vamos começar a atingir a casa dos 4 mil mortes por dia. E se calcula que até mais a gente consiga bater 5 mil mortes. 5 mil mortes era o que estava acontecendo no pico nos Estados Unidos. No pico nos Estados Unidos estava acontecendo. Em nenhum país do mundo hoje está morrendo tanta gente que nem no Brasil. Mas sempre lembrando, né, Antônio, que os Estados Unidos têm quase o dobro da nossa população, né? Eles têm lá em torno de 360, 370 milhões de habitantes. Se fizer a proporção ali, vai dar uma diferença. Aí seriam em números absolutos. Mas então, e agora, aquela matéria que saiu ali, que o Juan comentou, né? A questão que nós somos o epicentro agora, não só no Brasil, em Porto Alegre, mas no Brasil em todo, e o mundo começa a olhar para nós agora e o número de mortes só aumenta. Isto é, nós temos, o próprio Bolsonaro falou que nós temos 14 milhões de pessoas que já foram vacinadas. Só que 14 milhões para 220 milhões, os especialistas dizem que tem que vacinar no mínimo 70% da população. No mínimo 70%, né? Então, os números de mortes e de infectados, ele não vai baixar com o número de vacinação tão baixo que nós temos. É muito baixo. Então, Diogo, esta é a situação, né? O número de mortes só aumenta e a vacinação teria que ser muito superior ao número de mortes, né? Enfim, o que tu me diz sobre isso, Diogo? Não, eu acho que, inclusive, esse dado é mais uma mentira, né? A gente tem que entender que o Bolsonaro, como ele é muito mentiroso e ele mexe muito com os números, o Brasil não vacinou ainda, uma coisa é vacinar, na realidade. Então, o Bolsonaro, ele mente. Porque uma coisa é vacinar, outra coisa é tu imunizar o indivíduo com a vacina. E hoje no Brasil, menos eu acho que desse número, eu acho que é umas 2, não chega a 3 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose. Então, hoje, que tomaram as 2 doses e cientificamente, né, estão imunizadas, só são 2% da população, são apenas 3 milhões de pessoas. Porque esses 14, 15 milhões aqui que já tomaram a vacina, eles têm que tomar de novo, porque eles ainda não estão imunizados. A imunização só vem com a segunda dose. Então, esse dado científico que diz que tem que vacinar que tem que imunizar entre 70% e 80% da população de um país para tu garantir aquela chamada imunidade de rebanho que tanto é falada por aí, o Brasil hoje vacinou só 2%. Só tem 2% de pessoas imunizadas com 2 doses. Então, tu imagina, 2% da população.
pouco menos de 3 milhões de pessoas. Então, nós estamos a anos-luz de chegar aos 70%, 80% da população vacinada. Enquanto isso, nós temos um alto índice de aglomeração. Nós temos um baixíssimo nível de isolamento social para o tamanho da crise que nós estamos no país. É muito pouco isolamento para tamanha crise. Então, inclusive, cientistas da Fiocruz escreveram essa semana que o Brasil hoje ele é um perigo para o mundo, para a humanidade, porque é o seguinte, tem tanta variante circulando e tem tanta gente circulando no Brasil, né, que logo em seguida, aqui no Brasil pode acontecer de ter uma variante que leve a imunização e o processo de vacina no mundo a estaca zero. A estaca zero. Inclusive a Fiocruz também, essa semana, fez alguns estudos, apresentou alguns artigos dizendo que no Brasil, né, a princípio eles já estão investigando que já tem cepas do vírus, variantes do vírus, que podem sim ser imunes, né, à vacina. Driblarem a vacina. Por quê? Porque nós temos muita gente infectada no Brasil, muita gente morrendo no Brasil e muita gente circulando sem nenhum tipo de restrição. Porque vamos ser sinceros, né, Antônio? Essas lógicas de governo, cria uma bandeira assim, uma bandeira assada, não sei o quê, o presidente manda todo mundo ir para a rua, o governador tenta, aí um prefeito diz que tem que ficar, outro prefeito diz que tem que ir para a rua. Então, resumindo, não tem ninguém dentro de casa, tá todo mundo na rua. Tem um pequeno, todo mundo que eu digo, exagerando, né? Tem um percentual muito pequeno de gente, de fato, fazendo o isolamento de forma correta. E aqui a gente sabe que o povo tem que trabalhar, a gente sabe que o povo, porque não fechou nada, então o trabalhador ele tem que trabalhar. Agora, se nós tivéssemos um governo a favor da vida, nós tivéssemos uma elite econômica no país a favor da vida, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todo mundo aqui nessa mesa, vamos fechar o país de forma séria durante 15 dias, todo mundo em casa, empresa, tudo fechado, só fica mercado e serviços essenciais como saúde e policiamento e tal, e todo mundo em casa só pode sair para ir no mercado. Lá em Araraquara, essa semana, pelo menos nos últimos 2 dias, e já foi um grande epicentro ali da região da Grande São Paulo, do ponto de vista da crise sanitária, o prefeito de lá, que é do PT, o Edinho Silva do PT, lá eles fizeram um lockdown bem sério de 12 dias. Essa semana, nos últimos 2 dias, não teve óbitos. Já fazem 2 ou 3 dias na cidade. Os níveis de ocupação em leitos UTI, né, Covid, leitos Covid normal, que já tinham ultrapassado os 100%, hoje estão na casa dos 50%. Enquanto então, vai falando, eu vou colocar na tela ali, essa notícia. Exatamente. Então, o lockdown hoje, já que a gente não tem vacina, é a ferramenta mais adequada para tu desobstruir o sistema de saúde hoje, que não tem. As pessoas estão acordando no meio da intubação porque não tem mais medicação poderosa para intubar o paciente. Que não é assim, só dar uma anestesia, o paciente dorme, tu vai lá e intuba, não. São 3 ou 4 sedativos poderosíssimos para sedar. Um que ceda a consciência, outro que cede a musculação, outro que ceda isso. São 4 grandes medicamentos fortíssimos e que estão em falta em muitos hospitais Brasil afora. Né? Hoje eu li uma notícia que 34% aí dos últimos óbitos que está acontecendo no país são pessoas que não conseguiram chegar numa UTI. Então, além da falta de UTI para quem está precisando de imediatamente ir, tem toda uma massa de população que, se estivesse num cuidado de terapia um pouco mais intensivo, também não teria morrido. Né? Então, assim, é uma tristeza o que acontece no Brasil, é uma tristeza como o governo federal conduz, é uma tristeza como a elite econômica hoje conduz. Então, assim, eu leio bastante o que o Nicoleles, né, fala. E ele até hoje, infelizmente, ele nunca errou. Né? Então, ele sempre bateu na tecla. Só um lockdown levado a sério, organizado de forma, né, nacional, organizada com todos os atores nacionais,
é capaz hoje de nos salvar de uma catástrofe ainda muito maior, né? Porque ele mesmo diz, e ele falou há 15 dias atrás, que o Brasil iria passar como um foguete por 3 mil mortes, e hoje é isso, né? A gente já está chegando perto dos 4, né? Então, é uma tristeza o que acontece hoje no Brasil. E, de novo, só um impeachment de Bolsonaro, né, salvará o nosso país. Até marquei aqui, Diogo, após um mês de ter decretado o confinamento, a cidade teve redução de 39% no número de mortes e 57% o número de casos. É muita coisa, cara. É muita coisa. É de extraordinários números de como funciona isso. E aí não dá para entender esta irracionalidade, principalmente por parte dos empresários, né? Não, e é uma variante que está circulando hoje no Brasil, que é muito mais poderosa que a que chegou aqui no início, né? Hoje nós temos aumento aí, pelo que eu li na Folha de São Paulo, de 500% o número de mortes entre pessoas, né, mais novas, e também 500% em casos, né, de internação de UTI, de pessoas abaixo dos 45 anos. Então, assim, não tem. Entendeu? Em São Paulo, por exemplo, 80% das amostras colhidas para ver qual é o tipo de variante é a variante brasileira, que é essa mais poderosa que tem hoje circulando no mundo. Olha, vamos dar uma lida nos comentários aqui. Tem uns comentários bons aqui. O Corvalan está comentando conosco aqui. Pessoas vão morrer nas ruas em Porto Alegre. Alerta o Nico Leves ali, que tu estava comentando, né? Segundo o Miola no site 247. O Walter está comentando conosco aqui. Muito bom, Diogo, sobre as variantes do vírus. Só dados históricos sobre a peste bubônica, que assolou a Europa. Como ele não era combatido, ele ficou mais agressivo, em vez do estrago que aconteceu. E dentro dessa fala aqui, ó, é interessante, e aí trazendo um conhecimento histórico, o Walter está falando da peste bubônica. Uma das causas que essa peste afetava as pessoas era a falta de higiene, né? E bom, na Europa, né, os judeus, eles tinham o hábito de lavar as mãos antes de fazer as refeições. Muito mais pelo um hábito religioso também. Pelo um hábito religioso, mas com certeza estava ligado à questão da higiene, né? Pois bem, nessa peste, os judeus, eles não morriam. Eles não pegavam a doença. Eles não morriam, porque eles lavavam as mãos antes de ingerir os alimentos. Aí tu sabe o que os bolsominions da época diziam dessas pessoas? Eles eram adoradores do diabo, eles tinham feito um pacto com o diabo. Por isso que eles não morriam. Os bolsominions vêm de longa data, não é de hoje. Vão terminando aqui mais uns comentários aqui. O Joel aqui, bolsonarismo governa pelo caos e incompetência. Sem dúvida nenhuma. O Gilmar. O Bolsonaro é o profeta da morte. O Marcelo, a morte faz parte do projeto deles. Está na tela ali. A morte faz parte do projeto deles. O Jefferson Tanger aí, dando boa noite para nós. Boa noite ao Jefferson. E o Corvalan fazendo mais um comentário aqui. Guerra étnica, civil ou genocídio? Uma pergunta ali, né? Tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Não esquecendo. O Bolsonaro está no poder, Bolsonaro está fazendo o que está fazendo, porque as elites enxergaram no Bolsonaro uma forma de tirar o PT do governo, uma forma que eles estão tentando represar que o Lula não volte ao governo. Então, tem várias questões que estão misturadas aqui. E a Nímia está dando boa noite para nós aqui. Boa noite. E, bom, vamos agora, uma próxima agora.
Pois bem, Diogo, em todo esse caos que nós estamos vivendo, aí vem o bonito, o queridinho, né, da grande mídia, o Guedes, que ele vai dizer o seguinte sobre o auxílio emergencial. E olha o que esse canalha, vigarista, vagabundo, pilantra, sem vergonha está falando. Guedes diz que só aumenta o auxílio emergencial, no caso para 600, após as privatizações. Se não tiver privatização, a gente não vai aumentar o valor, tá? E acabou a palhaçada. Este é o argumento desse canalha. Pois bem, ele participou de uma reunião da comissão temporária da Covid, na última quinta-feira, e disse que o governo só vai aumentar o auxílio emergencial para 600 se houver uma onda de privatizações. Isto é, Diogo, eles querem aproveitar para que o país está vivendo nessa crise terrível, e eles querem aproveitar para saquear o país. O governador do Rio Grande do Sul, aqui, o estado onde nós estamos, né? Esse governador aqui é outro canalha, vigarista, pilantra, sem vergonha, é outro que está querendo também saquear o Rio Grande do Sul. Ele quer vender a CE, o Banrisul e outras empresas. Ele quer aproveitar e vamos vender tudo, né? Em Porto Alegre, que é o centro da Covid no mundo hoje, o Genocidinha pequeno ali, né? Ele está tentando vender a Carris, uma empresa pública, e mais a Corsã ainda. A Corsã não, a outra aqui que é Porto Alegre. Mas, enfim, todos esses canalhas estão aproveitando a situação para vender o país, o estado e a cidade. Só terminando aqui um último comentário, Diogo. Graça, projeto de extermínio da população, ele está dando sequência. Boa noite, boa noite. E aí, Diogo, olha o que esse canalha do Guedes está fazendo. Lamentável. É o mesmo ministro da Economia que disse alguns dias atrás que quando ele vai no mercado as pessoas se ajoelham, abraçam, beijam, né? Diz que ele está fazendo um grande trabalho no Brasil. Né? Esse é o mesmo ministro. É um outro ministro tão mentiroso quanto o presidente da República, né? Que diz que vai no... Primeiro, eu não sei que mercado que ele vai, né? Provavelmente deve ir naqueles mercados mais top, né? Só vai a elite mesmo, porque né, no mercado que eu vou aqui, não dá mais para comprar carne, né? Porque está valendo uma carne de segunda hoje em dia, vale mais do que um dia de trabalho, de salário de um trabalhador. Então, não sabemos. E a mesma lógica que vem acontecendo no país desde o golpe contra a presidenta Dilma, né? Sempre a mesma historinha que a gente escuta, é sempre a chantagem, né? Temos que fazer a reforma da Previdência, porque se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, né? Se não fizer a reforma da Previdência, nós não vamos conseguir gerar mais emprego, não vamos poder fazer mais investimentos na educação, na saúde. Tá, foram lá, fizeram a reforma da Previdência, não aconteceu bolufas, não aumentou o emprego, não, o orçamento nacional da União só diminui para a área da saúde, só diminui para a área da educação, né? Bolufas, não aconteceu nada. Só tiraram direito e arrebentaram a vida do povo trabalhador para sobrar dinheiro para pagar a dívida, né, externa, para dar dinheiro para especulador financeiro internacional. Mesma coisa a reforma trabalhista. Não, se nós não fizermos a reforma trabalhista, não vai ter mais emprego, não vai ter mais isso. Se a gente fizer a reforma trabalhista hoje, amanhã nós vamos gerar 2, 3 milhões de novos empregos. O que aconteceu? Foi feita a reforma trabalhista pelo Guedes, pelo atual Congresso, não gerou nenhum emprego. E eu quero dizer o seguinte, que não é por conta da pandemia, tá? A crise da pandemia que nosso país começou em março do ano passado, há um ano atrás. E o PIB nosso aqui já era de 1,1 negativo, tá? E os índices de desemprego já estavam na casa de, se eu não me engano, hoje estamos em 15 milhões, há um ano atrás estávamos na casa de 13 milhões. Então, a reforma a reforma trabalhista também não gerou emprego nenhum, ao contrário, rapidamente acabou
com muitos postos, né, e criou, além de desemprego, criou subemprego, né, com muitas pessoas trabalhando, né, sobre novos regimes de contratação, ganhando valores muito melhor, trabalhando menos horas por semana, sendo contratado apenas para trabalhar períodos do dia, um caos, um absurdo na nossa economia e no nosso, né, na retirada de direitos, né, dos trabalhadores. Então, é a mesma ladainha agora. O Guedes quer passar boiada, quer chantagear a população brasileira a apoiar a venda do seu patrimônio público. Ou ele vai Ele vai fazer o quê? Vai vender... Porque é o seguinte, a gente sabe como é que funciona essa catrefa que está aqui. Porque além de querer privatizar, quando eles privatizam, eles vendem por uma mixaria. Por uma mixaria. Aqui, por exemplo, quero te dar um exemplo aqui da nossa região onde a gente mora. Aqui em Santa Vitória do Palmar tem o maior parque eólico da América Latina, que é o Campos Neutrais. Foi gasto 3 bilhões de reais para a implantação do parque eólico. E sabe quanto é que o governo Bolsonaro entregou o parque para uma empresa americana em sociedade, eu acho que uma chinesa, sei lá com quê, né? Entregou por 30 anos por 400 milhões de reais. Pensa bem, 400 milhões de reais para eles fazer a gestão lá e usufruir daquilo por 30 anos. Então é isso. Assim como lá atrás venderam a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de dólares e hoje é esse o lucro que ela dá em um dia de operação. Então tu imagina como é que é. Aí o quê? Vai vender o país, vai vender o resto das estatais que temos, né? Para quê? Vai dizer que vai pagar o auxílio emergencial de R$600 com isso. Então é mais uma chantagem chinelona do governo Bolsonaro, desse ministro bagaceiro que é o Guedes, que só nos levam cada vez mais para o fundo, né, desse precipício. Pois bem, Diogo, agora a gente vai entrar no xadrez do golpe agora. O xadrez do golpe não terminou. Vamos dar uma lida nos comentários aqui. Dá para perceber que os comentários bombou hoje, né? Bah, excelente. O Walter está dando uma ajuda aqui, o Demai, que eu falei que era Corsã em Porto Alegre. O Demai. Valeu, valeu, camarada. A Camila. Ele deveria ir para a fila da Caixa, o Guedes, para atender a população que precisa do auxílio. Seria ótimo isso, né? O que é as pessoas não viverem na realidade, quer viver numa bolha? É o caso desse desgraçado. A Graça aqui, creio que o pior está por vir, pois qual seria o objetivo de manter um ser dessa natureza na presidência, né? É a questão do golpe, né? Porque o país está sendo saqueado. Enquanto o país estiver sendo saqueado pelos agiota, pelos rentistas, por esse mercado financeiro parasita, né? Que não trabalha, que ganha só na questão dos juros, né? O Bolsonaro vai ficando no poder. Infelizmente, é essa a lógica, né? Pois bem, agora, Diogo, nós vamos no xadrez do golpe agora. O xadrez do golpe é o seguinte. Segunda-feira, a Folha de São Paulo, ela vai fazer uma pesquisa manipulada, né? E essa pesquisa vai ser o seguinte, né? Que era para tentar enganar o povo na questão do golpe para retirar o Lula das eleições de 2022. Isto é, a grande mídia, ela não está satisfeita com a questão da anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. E aí vai dizer para nós o seguinte, em vez da pesquisa dos cenários eleitorais que a Folha de São Paulo não quis fazer, né? E a semana retrasada foram feitas pesquisas, né? Que o Lula já ganha no Bolsonaro no primeiro turno. Então a Folha não vai fazer pesquisa de intenção de votos. Pois bem, em reportagem publicada na segunda-feira, a Folha informa que 57% dos brasileiros considerariam
justa a condenação de Lula, sem informar que a absoluta maioria dos juristas do Brasil e do mundo já divulgou o manifesto contra a prisão política do ex-presidente. A Folha também jamais informou que líderes do mundo todo, de vários países, como os presidentes da Argentina, do México, o senador estadunidense, o Bernie Sanders, e outros tantos líderes, né, já condenaram esta prisão e fizeram contra o ex-presidente Lula. Isto é, a Folha tentou manipular uma pesquisa, né, e ela não fez pesquisa eleitoral, mas dizendo assim, ó, mas a população está condenando o ex-presidente Lula. Por que ela fez essa pesquisa na segunda-feira? E aí, Diogo, que nós temos que entender os meios de comunicação. Se a gente não entende os meios de comunicação, como eles funcionam, a gente vai sendo sempre manipulado. Na terça-feira, teve o julgamento aquele que o... Como é que é o nome do ministro? Agora me fugiu agora o... Qual deles, Gilmar Mendes? Oi? O Gilmar Mendes? Não, o Cássio Nunes. Cássio Nunes. Cássio Conká. Esse aí, o Cássio Conká, ele tinha pedido vistas, né? E aí agora retomou. E bom, e no julgamento deu 3-2 favorável ao ex-presidente Lula, que era na terça-feira isso, né? Na segunda-feira, a Folha de São Paulo vai tentar dar a linha para o STF. Disse assim, olha, 57% da população brasileira acha correto que o Lula seja preso, seja condenado, que ele é um bandido, que ele é um assassino, tudo mais. Na segunda-feira. Na terça-feira tinha o julgamento lá, né? E ficou interessante aí, Diogo, as duas notícias, né? Nesta vitória que o Lula teve por 3-2 lá, na segunda turma, né? O Cássio Conká, ele foi fazer a defesa lá, né? O Cássio Conká, né? Nome bonito isso, Cássio Conká, muito bonito o nome. Ele vai assim, fundamentar o voto dele fazendo trechos num livro de autoajuda. Os juristas do meio estão chocados com isso, com tamanha a desqualificação desse ministro. Ele foi citar livro de autoajuda. Um ministro da alta corte, o guardião da justiça, ele lê livro de autoajuda. Pois bem, Diogo, eu quero que tu comente essas duas notícias. Só parece que tem mais duas informações aqui, mais duas aqui que eu vou ler, eu já te passo. Hoje está bombando aqui o troço aqui. A Graça, creio que o pior está por vir, pois qual seria o objetivo de mandar a natureza do presidente? Já tinha lido. O Joel. O negacionismo é a voz dos imbecis, e acredito mais em senso comum do que na ciência. Sem dúvida nenhuma, Joel. E aí, Diogo, o xadrez do golpe e o Cássio Conká. Tá abafando aí agora. Olha, Antônio, eu particularmente, assim, independente dessa vitória da justiça brasileira em relação à suspeição do Moro, né? E a vitória também do ex-presidente Lula nesse mesmo julgamento, eu continuo não confiando um milímetro, né, na Suprema Corte desse país, né? Porque a mesma Suprema Corte que validou, né, todos os processos injustos, né, do golpe contra a presidenta Dilma, que validou todos os processos, todas as ações na prisão do ex-presidente Lula. E você vê, né, cara, é uma tese, essa tese, por exemplo, da suspeição do Moro, mas principalmente a tese de que Curitiba, né, que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar os casos do presidente Lula, já fazem 5 anos
que a defesa do presidente debate esse tema no STF. E o Fachin tomou essa decisão correta, mas muito tardia, 20 dias atrás. Por que não tomou antes? Por que deixaram o presidente Lula ser preso? Se sabiam que o Moro era suspeito, se sabiam que a 13ª Vara de Curitiba não era competente, por que deixaram o Lula ser preso? Por que deixaram o Bolsonaro ser presidente da República? Por que deixaram a Dilma sem nenhuma prova ser impeachmentada? Né? Então, é muito absurdo o que acontece hoje. Parece que o STF, mesmo de forma tardia, quer se aproveitar um pouco dessa instabilidade e da baixa moral que hoje tem o governo Bolsonaro e tal, para tentar fazer alguma justiça. Mas quem é que repara todo esse processo, tudo isso que aconteceu no Brasil nesse último período? Quem é que vai reparar? Né? Agora, na minha opinião e na opinião de muita gente que é da área, né, das ciências jurídicas no nosso país, por que o Fachin mandou o processo, o recurso da PGR para o Pleno? Está errado, não deveria se enviar para o plenário do STF, né, o recurso da sua própria decisão. No máximo, deveria enviar para a segunda turma, se é que deveria enviar, porque é a segunda turma do STF que debate esses temas envolvendo a Lava Jato. O plenário do STF é para julgar outros tipos, né, de situações, principalmente as que que conflitam com a nossa Constituição, não para julgar esse tipo de situação. Eu, particularmente, agora eu vi que o Fux, né, marcou o julgamento desse recurso do habeas corpus do Lula em relação à competência lá da Vara de Curitiba para o dia 14 de abril. Né, e ele manteve o envio manteve o julgamento pelo plenário. Então, eu não confio muito nesse STF. Né, ainda mais agora que o Lula disparou nas pesquisas, que é virtualmente o grande candidato nas próximas eleições, né, e a gente sabe muito bem o que essa elite econômica quer. Ela não quer o Bolsonaro? Não quer. Não quer o seu impeachment, inclusive, mas não quer que ele se eleja na próxima eleição. Mas eles querem menos ainda o Lula, porque sabem que o Lula vai voltar a fazer, né, muita política para o povo brasileiro, voltar a fazer muita política para o pobre, né? Então é isso que eles têm medo. Né? É isso que eles têm medo. Eles vão ter que voltar com o Lula, vão ter que voltar a dividir o mesmo avião com a empregada, né? Com a babá do filho. Né? Vão voltar a ver filho de pedreiro virar doutor. Né? Tem investimento em educação, investimento no Ciências Sem Fronteira, em novos institutos federais, em novas universidades. Então, esse é o medo deles. Né? Então, portanto, eu não te duvido do julgamento do dia 14, daqui a pouco, tirar a elegibilidade do Lula novamente. Ah, mas é difícil? É. Ah, mas juridicamente é impossível isso acontecer? É. Mas esse STF sempre tem um jeitinho. Porque sempre tem um milico ou um alto executivo da Globo no cangote deles, e como eles são extremamente covardes, né, eles podem, inclusive, mesmo com a suspeição do Moro, voltar a dizer que a Vara de Curitiba seria competente. Mesmo muitos e muitos e muitos réus da Lava Jato tiveram esta mesma decisão e os seus processos foram para Curitiba. Parece, Antônio, que no Brasil tem um direito só para o Lula. Só para o Lula. Tem um direito processual no país que só serve para o Lula e só serve para o PT. Né? Que é o mesmo que eles utilizam também para condenar, né, e matar a população pobre e negra desse país também quando vão julgar. Então é isso. Né? Vamos esperar o que vai acontecer. E a questão da Folha é na mesma linha. Ela colabora com isso que a gente está falando aqui. Eles já começam a preparar o terreno para tentar influenciar, né, a cabeça dessas autoridades judiciárias a tomar uma decisão política e não judicial, e não técnica, que é para isso que eles estão lá. É para isso que eles estão lá. E é um absurdo esse tipo de pesquisa, porque parece que eu, tu,
ou seja lá quem for nesse país, deve ser preso por opinião dos outros. As pessoas têm que ser condenadas, julgadas por provas, por um processo legal, né? Com direito à defesa, com direito a contraditório, é isso que tem que acontecer. E mais um elemento, desculpa estar me estendendo um pouco, que é um tema bem interessante, mas, por exemplo, essa semana, acho que foi, não lembro se foi quinta ou foi sexta, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou que a Marisa Letícia era proprietária de cotas de um triplex lá, neste empreendimento lá do Guarujá, e que a empresa Bancop, a ex-cooperativa Bancop e a OAS deveriam ressarcir a Marisa Letícia, no caso agora os parentes, né, a família, que o presidente Lula, inclusive, é o inventariante, deveriam ressarcir com juros e correção monetária tudo que a ex-primeira-dama Marisa Letícia pagou. Ou seja, o Lula foi condenado, Antônio, por conta desse triplex, e que agora a Justiça de São Paulo diz que, de fato, a dona Marisa tinha comprado cotas no empreendimento e reconheceu que ela desistiu da compra. Ela desistiu da compra e que agora a OAS tem que devolver todo o dinheiro que ela investiu lá. Mas como é que então o Lula está preso? Foi preso por conta desse maldito triplex? Então, assim, meu amigo, é uma pena. Por isso que eu digo, eu não confio 1 milímetro nesse judiciário podre, parte desse judiciário, não vou dizer todo mundo, mas parte desse judiciário podre que hoje nós temos no nosso país. Olha, Diogo, sem dúvida nenhuma, né? Não tem como confiar. Mas eu acho que tem uma questão que eu acho que dá para analisar, que é o seguinte, né? A questão daquelas gravações, elas mudaram muito. Elas mudaram muito, aquelas gravações. E a Carmen Lúcia, quando ela vira o voto, ela virou porque estava muito escancarado. Ela deve estar horrorizada. O Gilmar Mendes já é um caso diferente, porque o Gilmar Mendes é o cara do STF. O Gilmar Mendes ele não tem nenhum pudor para livrar o Aécio Neves de todos os processos. Ele não tem pudor nenhum de fazer isso. Arquivar processo, liberar o cara lá do Rio de Janeiro, que era dono de uma empresa de ônibus lá, o cara foi preso, depois ele liberou o cara. Ele não tem pudor nenhum. Mas só que é o seguinte, ele viu que o jogo mudou, né? Ele viu que o jogo mudou, não dá para continuar mais fazendo aquilo. O Gilmar Mendes foi o mesmo. Fala. Mas sabe qual é a minha dúvida nesse processo todo? Que é sempre a pulguinha que eu fico atrás da orelha. É o seguinte, uma coisa é essa galera, essa elite do golpe, desconstituir a imagem do Moro, para o Moro não atrapalhar os interesses deles para as próximas eleições, né? Ou eles de fato estão querendo fazer justiça com um todo? Porque eles podem muito bem tirar o Moro. Ah, o Moro está suspeito, beleza, o Moro é suspeito de julgar o Lula. Mas outra coisa, eles vão devolver a elegibilidade para o Lula em tempo hábil para ele poder concorrer na próxima eleição? Ou vão fazer um jeitinho? Porque, se tu reparar, no caso agora que eles julgaram, por que eles não julgaram a suspeição do Moro em todos os processos do Lula? Por que eles julgaram a suspeição só em cima do caso do triplex? Pois se o cara é suspeito no caso do triplex, ele tem que ser suspeito também no caso do sítio de Atibaia, que apesar que foi a juíza Gabriela Hart que deu a sentença final, mas todo o processo de instrução, de coleta de provas, de interrogatórios, se deu com o Moro. Ela só deu a sentença praticamente, porque ele foi lá ser ministro do assassino genocida. Então eu fico pensando, mas será se daqui a pouco, tomara que eu esteja errado, Antônio, tomara que nas próximas semanas que a gente fizer lá, não, o STF fez justiça, mas será se não está se ajeitando um esqueminha assim, vamos deixar o Moro mal, suspeito, vai para a lata do lixo, vamos deixar o Lula inelegível para essa eleição de 2022, dando algum jeitinho. Essa é a minha preocupação. Porque quer ver uma questão, eu acho que ela é pertinente. A grande mídia, ela consegue emparedar
tanto o judiciário como o deputado, o governo, o Senado, eles conseguem emparedar conforme os seus interesses. Eles vão lá e fazem determinadas matérias e eles têm interesses e conseguem enquadrar os caras. Foi o que a Folha de São Paulo fez na segunda-feira, tentou enquadrar ali a segunda turma e não conseguiu, né? Pois bem, Diogo, hoje, uma escala bem menor, eu acho que a mídia progressista está conseguindo fazer este enfrentamento. Por exemplo, tem um grupo nas redes sociais muito bom, não sei se tu já viu, que é um grupo de advogados, que é o grupo Prerrogativas. Prerrogativas. E eles são juristas de alto nível ali, e eles fazem debate sobre isso. Inclusive, o Gilmar Mendes já foi entrevistado por eles. O último agora, o Lewandowski, foi entrevistado lá por eles. Então existe uma disputa aí de enquadramento aí também. Tá? Antes, a grande mídia ela estava simplesmente reinando. E vamos combinar, o que nós estamos fazendo hoje, o máximo que nós poderíamos fazer seria numa reunião partidária interna estar discutindo esse tema. O máximo que nós ia estar fazendo, né? Jamais estaríamos aqui conversando com tantas pessoas aqui, tantas pessoas fazendo comentários aqui, tantas pessoas curtindo. Isso aqui vai ser uma live, quando nós terminarmos aqui, vai ter mais de 1.000 pessoas que assistiram ela. Então, assim, eu acho que estas são as mudanças que ocorreram neste último período. Claro, tem um outro detalhe que eu acho que é importante, né? Aquela defesa do Lula, o Zanini, a esposa dele ali, é algo extraordinário, né? Porque assim, toda semana eles levam uma mensagem nova lá para anexar o processo. E aquilo ali, os ministros vão olhando aquilo e vão dizendo, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer, né? Não tenho o que fazer. Então, eu acho que assim, o cenário está mudando. E outra coisa, né? Na América do Sul agora, olha o que aconteceu. Uma ou 2 semanas atrás, prenderam lá a golpista na Bolívia, né? Essa semana, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele disse que aquela prisão era um absurdo, era um escândalo, era um autoritarismo. Isto é, está tendo um certo enfrentamento aqui, o jogo está mudando. E, bom, os mais espertos, como o Gilmar Mendes, eles estão analisando aí, eles estão dando uma olhada, opa, ele deve estar imaginando o seguinte, a situação não é mais a mesma quando eu impedi o Lula de ser ministro da Dilma. Não é o mesmo jogo, né? Enfim, vamos botar agora na última notícia aqui, e aí para a gente poder trabalhar com uma notícia boa, né? Olha aí o que o cara fez, jogo. Olha aí, ó. Olha o que o cara fez aí. Olha o que o cara... Deixa eu botar aqui para poder ler aqui. Lula propõe à China conferência mundial para quebrar as patentes de vacina. Em entrevista à imprensa chinesa, o ex-presidente Lula, que age como estadista em defesa do Brasil e dos países mais vulneráveis, isto é, ele não está falando só pelo Brasil, ele está falando de outros países economicamente mais frágeis. Defendeu a criação de uma conferência internacional destinada a quebrar as patentes de laboratórios privados, para que os países mais vulneráveis consigam ter acesso, né, a vacina, e a vacina não seja a questão apenas de um bem comercial aí. E ele também fez uma sugestão para a presidenta da Alemanha, pedindo também, no meu sentido, que quebrem as patentes. Isto é, o cara não é presidente, mas o cara, como tem uma grande influência no mundo todo, está agindo aí para tentar viabilizar uma solução global. Global, isto é, ele não está pensando, Diogo, no bairro dele, ele não está pensando na cidade dele, no estado ou só no país, ele está pensando globalmente.
Só ler 3 comentários aqui, Diogo, já te passo. Da Maisa. Diogo, muito bom, coerente a sua fala. Tá na tela aqui? Aqui na tela. A Maisa continua de novo, dizendo aqui, Diogo, você está falando exatamente o que eu penso. E acho que a maioria dos brasileiros também sente e pensam assim. Correto, né? Aí tu imagina, Diogo, se nós não estivéssemos fazendo uma live dessa, nós jamais teríamos essa troca aqui, cara. Não sei de onde é que é essa companheira aqui, tu sabe? Não, não, pelo nome eu não lembro, Antônio, mas quero mandar um abraço aí, obrigado aí pelas palavras. Se ela puder dizer da onde ela é, isso é legal aqui. E ela continua, fico me perguntando, será que o Lula tem essa consciência disso tudo? Será que hoje ele nutre alguma esperança? Ele ainda nutre alguma esperança? Olha, com certeza, né? Porque pessoas que nem o Lula, eles nascem a cada 100 anos. A cada 100 anos aparece uma criatura dessa. E o Lula é aqueles que ele tem consciência histórica. E consciência histórica é algo muito impossível da pessoa ter. Porque assim, o que é a consciência histórica? É tu saber o momento histórico que tu está vivendo e tu saber o que tu precisa fazer. Aqui ela botou para nós aqui, sou da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, sou escritora, maravilha. Escritora, Maísa, quando tu quiseres tiveres algum artigo, manda para nós aqui, que a gente publica na página aqui, tá? A gente está abrindo esse espaço também. Então, te passo a palavra, Diogo. Essa questão, o Lula agindo como estadista, né? E tentando aí articular um plano global para tentar resolver o problema via mundo, né? Porque se resolver via mundo, tu não precisa ficar preocupado só com o teu país, né? E aí, consequentemente, tudo resolvido. Maísa dando obrigado. E aí, Diogo, o que tu fala do cara? Olha, Antônio, o Lula ele não é apenas a maior liderança que o Brasil já produziu, né? A gente sempre fala que o Lula é uma das maiores lideranças, foi um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, mas principalmente depois de tudo que aconteceu com ele, a forma com que ele enfrentou a altivez, a serenidade e a capacidade que ele enfrentou todo esse processo e a forma que ele se comporta hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu com ele, a forma com que ele enfrenta, né, e que ele está auxiliando no processo do combate à pandemia no Brasil, mesmo sem ter nenhum cargo, né, oficial, demonstra que o Lula é a maior, não é mais um dos maiores, é a maior liderança política que o Estado brasileiro já produziu, nascido aqui no nosso país. E é, sim, uma das maiores lideranças que o mundo inteiro, né, já viu. O Lula é um grande, o Lula tem todas as letras maiúsculas no seu nome, né, e demonstra isso com uma capacidade muito forte. O Lula já negociou, né, com esse tipo de intervenção com a Rússia, com a China, com a Índia, com vários países que hoje são detentores, né, da produção de vacina, já milhões, dezenas, quase mais de centenas de milhões de vacinas. Só numa movimentação dele, numa articulação dele, ele garantiu para aquele consórcio dos governadores do Nordeste quase 40 milhões de doses. Isso em apenas uma articulação política que fez muito bem feito, que não foi também do dia para a noite, vem desde janeiro nesse tipo de conversa. Então, o Lula é um grande líder, um cara que tem uma extrema sensibilidade, até pela sua história. Então, você vê, né, você comparando coisas que nem dá para comparar, mas vamos comparar, né, os discursos, né, de Lula e de Bolsonaro, que são abismos com anos-luz de distância, né? Enquanto Lula, por exemplo, no seu discurso agora no ABC Paulista, depois de ter sido, né, ter a sua elegibilidade novamente decretada e tal, onde ele diz, olha,
eu perdi a minha esposa por conta da pressão que nós sofremos pelas arbitrariedades da Lava Jato, perdi a minha mulher, o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos. Eu perdi o meu irmão enquanto estava preso e não pude me despedir do meu irmão porque os atos arbitrários dos procuradores e do judiciário que queriam que o caixão dele fosse até o Lula, ou seja, ele não pôde se despedir do amado irmão, perdeu o neto e por muito pouco não pôde se despedir do neto na cerimônia, porque demorou muito tempo, quase, lembro até hoje, que quase ele não pôde participar do enterro do próprio neto, né? E quando foi lá, teve que ir muito rápido, não pôde ter nenhum tipo de contato mais, né, com quem estava lá. E o Lula diz o quê? Diz o seguinte: eu sofri nesse último período, mas eu reconheço que o meu sofrimento não é nada perto do que a população brasileira tem sofrido nesses últimos 3, 4 anos e agora aprofundado pela crise sanitária, pelo Covid. Olha só o que o cara diz. E o que do outro lado o genocida fala? Reclama que virou presidente e que depois que virou presidente a vida virou um inferno, que ele não pode mais sair para a rua, aglomerar, não pode mais tomar o suquinho de cana, comer o pastelzinho. Então, assim, essa é a diferença, né, de anos-luz de uma pessoa, de um líder como Lula, para um verme genocida assassino como Bolsonaro. Então, o Lula nos traz esperança. O Lula é aquele líder. Eu não sei explicar isso daqui a pouco em palavras, porque é uma sensação que eu acho que tu também tem, muitos dos que estão nos assistindo aqui também têm, que é uma coisa que eu acho que cada um da gente sente lá no nosso coração, né? O Lula parece que o Lula traz esperança, ele traz uma melhora no nosso espírito, né? Na nossa alma enquanto ser humano, quando vê, né, a possibilidade de ter de novo, né, um cara que nem o Lula para nos defender, para nos comandar, para nos conduzir. Né? Então, essa é a esperança que eu acho que cada um da gente sente lá no fundo do coração, que é uma sensação inexplicável, assim, que o Lula traz, né, para o seu povo, para quem o admira, assim como a gente. Então, a gente torce muito para isso, né, que o Lula tenha muitos anos de vida e que ajude muito o país, mesmo não sendo presidente agora, mas que ajude o nosso país e o mundo, né, a sair dessa crise. E já que hoje o mundo, o Brasil, né, é um dos sob o comando do Bolsonaro, é uma das causas que podem trazer um perigo, né, mortal para toda a humanidade brasileira, que o mundo escute o Lula e que aceite, né, a sua articulação e a sua condução aí na política externa, mesmo não sendo presidente, né, do nosso país. Sem dúvida nenhuma. Terminando a nossa live, botando aqui mais os comentários aqui da Maísa. Meu medo é Lula acabar se tornando mais um mártir dessa nossa história, dessa máquina política de engolir o Lula. Pois é o desafio que nós temos pela frente aí. Força, ela continua aqui, força Lula, não desista do povo brasileiro. E não desista do povo brasileiro, e o Lula sempre diz uma coisa, né? Eu posso negociar qualquer coisa, menos o povo. O povo não tem como negociar, não tem como ir para a negociação. E esta é a nossa... E este é o cara, né? Um grande presidente que esse país teve. Pois bem, quero convidar a todos e a todas, a semana que vem nós vamos ter uma programação especial, começando segunda-feira e terminando sexta-feira. Todos os dias nós vamos estar falando sobre a ditadura militar de 1964. Ditadura militar que começou no dia 31, na madrugada do dia 31, né, para o dia 1º de abril. Começou o golpe militar de 64. E nós vamos estar fazendo um debate aí com vários convidados aí, historiadores aí da área e de outras áreas, que nós vamos estar fazendo aí toda semana, de segunda a sexta, 7h da noite, aqui na nossa página, aqui no Facebook, Quem Tem Medo da História.
e aí nós vamos estar debatendo o golpe militar para que nunca mais aconteça. O título é 1964, Nunca Mais. Então é isso, Diogo. Até a semana que vem e a gente volta aí mais com o giro da semana aí. Na minha parte era isso, camarada. Obrigado, Antônio. Mais um prazer poder dividir aqui esse espaço contigo, é uma honra. E desejar a todos uma boa semana, que todo mundo se cuide. Se não precisar sair, fique em casa, né? Use máscara, use duas, se for possível, bastante álcool em gel. E não vamos aglomerar, galera. Abraço, boa semana. Então tá, valeu, camarada.